Parte 4. O mundo dos simples. Introdução. Quando comecei a trabalhar com pacientes com retardo mental, vários anos atrás, julguei que isso seria desolador e comentei isso com Lúria em uma carta. Para minha surpresa, sua resposta veio em termos muito positivos. Lúria afirmou que, em geral, não havia para eles pacientes mais queridos e que considerava as horas e anos passados no Instituto de Defectologia entre os mais comoventes e interessantes de toda a sua vida profissional. Ele expressa um sentimento semelhante no prefácio à primeira de suas biografias clínicas. Se um autor tem o direito de expressar sentimentos com relação à sua própria obra, devo destacar o carinho com que eu sempre olho o material publicado nesse livrete. O que é esse carinho de que fala Lúria? Ele é claramente a expressão de algo emocional e pessoal, que não seria possível se os deficientes não respondessem, se não possuíssem eles próprios sensibilidades muito reais, potenciais, emocionais e pessoais, independente de quaisquer deficiências no intelecto. Porém, há mais. Ele é uma expressão de interesse científico, de algo que Lúria considera de um interesse científico muito singular. O que poderia ser? Sem dúvida, é algo que, de deficiência e defectologia, que em si mesmas são de interesse bastante limitado, o que, então, será especialmente interessante nos deficientes mentais? Há alguma relação com as qualidades da mente que são preservadas e até mesmo realçadas, de modo que, embora mentalmente deficientes em alguns aspectos, em outros eles podem ser mentalmente interessantes e até mentalmente completos. Qualidades mentais, outras que não as conceituais. É isso que podemos explorar com singularidade, clareza na mente dos deficientes mentais, como também podemos fazer com a mente das crianças e dos selvagens. Embora, como reitera Clifford Geertz, essas categorias nunca devem ser equiparadas. Os selvagens não são deficientes mentais, nem crianças. Essas não têm uma cultura selvagem, e os deficientes mentais não são selvagens nem crianças. Entretanto, existem importantes afinidades, e tudo o que Piaget nos revelou sobre a mente das crianças e Lévi-Strauss sobre a mente dos selvagens nos espera em forma diferente na mente e no mundo dos deficientes intelectuais. Todo o trabalho inicial de Lúria foi realizado nessas três áreas afins. Seu trabalho de campo, com crianças em comunidades primitivas na Ásia Central, e seus estudos no Instituto de Defectologia. Juntos, esses três campos lançaram-no em sua eterna exploração da imaginação humana. O que está reservado ao nosso estudo é igualmente agradável ao coração e à mente, e por isso incita especialmente o impulso à ciência romântica de Lúria. Qual é essa qualidade da mente, essa índole que caracteriza os deficientes mentais e lhes dá essa pungente inocência, transparência, integridade e dignidade, uma qualidade tão distinta que temos de falar em mundo dos deficientes mentais, assim como falamos no mundo das crianças ou dos selvagens. Se tivermos de usar uma única palavra aqui, ela terá de ser concretude. O mundo dessas pessoas é vivido intensamente, detalhado e, contudo, simples, precisamente por ser concreto.
nem complicado, diluído, nem unificado pela abstração. Por uma espécie de inversão ou subversão da ordem natural das coisas, a concretude, com frequência, é vista pelos neurologistas como algo deplorável, indigno de consideração, incoerente, regressivo. Por exemplo, para Kurt Glenstein, o maior sistematizador da sua geração, a mente, glória do homem, reside inteiramente no abstrato e categórico, e o efeito do dano cerebral, de todo e qualquer dano cerebral, é expulsar o indivíduo desse reino sublime, lançando-o aos pântanos quase subhumanos do concreto. Se um homem perde a atitude abstrato-categórica ou o pensamento preposicional, o que resta é subhumano, sem importância ou interesse. Chamo isso de inversão, porque o concreto é elementar, é o que faz a realidade real, viva, pessoal e significativa. Tudo isso perde-se quando se perde o concreto. Como vimos no caso do quase marciano Dr. R., o homem que confundiu sua mulher com um chapéu, que decai de maneira tão glosteniana do concreto para o abstrato. Muito mais fácil de compreender e absolutamente mais natural é a ideia da preservação do concreto no dano cerebral. Não há regressão ao concreto, mas a preservação do mesmo, de modo que a personalidade, identidade e humanidade essenciais, o ser da criatura lesada, é preservada. É isso que encontramos em Zazetensky, o homem com o mundo despedaçado. Ele permanece um homem, perfeitamente um homem, com toda a preponderância moral e a rica imaginação de um homem, apesar da devastação de suas capacidades abstratas e preposicionais. Nesse caso, Luria, embora pareça corroborar as formulações de Hooligan Jackson e Gloucester, ao mesmo tempo está virando do avesso a significância das mesmas. Zazetski não é um débil, uma relíquia jacksoniana ou gloucesteriana, mas um homem em sua humanidade plena, um homem com suas emoções e imaginação inteiramente preservadas, talvez intensificadas. Seu mundo não é despedaçado, apesar do título do livro. Ele carece de abstrações unificadoras, mas é vivenciado como uma realidade extraordinariamente rica, profunda e concreta. Acredito que tudo isso seja verdadeiramente também com relação aos deficientes mentais, mas ainda porque, tendo sido deficientes desde o princípio, eles jamais conheceram o abstrato, nunca foram por ele seduzidos, sempre vivenciando a realidade diretamente e sem intermediários, como uma intensidade elementar e, por vezes, assoberbante. Surpreendemo-nos adentrando um reino de fascinação e paradoxo, todo centralizado na ambiguidade e concreto. Em particular, como médicos, terapeutas, professores e cientistas, somos extraídos e, na verdade, compelidos para uma exploração do concreto. Essa é a ciência romântica de Luria. As duas grandes biografias clínicas ou romances de Luria podem, de fato, ser consideradas explorações do concreto. Sua preservação a serviço da realidade em Zazetski, que tem lesão cerebral,
seu exagero às custas da realidade não surpreendente do mnemonista. A ciência clássica não tem emprego para o concreto. Esse é igualado ao trivial na neurologia e na psiquiatria. É necessário uma ciência romântica para dar ao concreto seu devido valor, para apreciar seus extraordinários poderes e perigos. E no caso dos deficientes mentais, vemo-nos face a face com o concreto puro e simples, com uma intensidade sem reservas. O concreto pode abrir portas e também pode fechá-las. Pode construir o portal para a sensibilidade, a imaginação, a intensidade, ou pode restringir o possuidor ou possuído a detalhes significantes. Encontramos esses dois potenciais amplificados, por assim dizer, nos deficientes mentais. Os poderes intensificados nas imagens mentais concretas e memória, a compensação da natureza pela deficiência no conceito e no abstrato, podem assumir direções opostas. Uma excessiva preocupação com detalhes, o desenvolvimento de imagens mentais e memória eidéticas e a mentalidade do menino prodígio, exibicionista, como ocorria com o mnemonista e antigamente com o cultivo excessivo da arte da memória concreta. Encontramos tais tendências em Martin, capítulo 22, em José, no capítulo 24, e especialmente nos Gêmeos, do capítulo 23, exageradas, especialmente nos Gêmeos, pelas demandas da apresentação pública, aliadas à obsessão e o exibicionismo dos dois. De interesse muito maior, muito mais humano, muito mais comovente, muito mais real e, no entanto, pouquíssimo reconhecido em estudos científicos sobre os deficientes mentais, embora percebido imediatamente por pais e professores compreensivos. É o uso e desenvolvimento adequado do concreto. O concreto, igualmente, pode tornar-se um vínculo de mistério, beleza e profundidade, um caminho para a emoção, a imaginação, o espírito, tanto quanto qualquer concepção abstrata, e talvez até como asseverou Gerson Scholem, ao contrastar o conceitual e o simbólico, ou Jerome Brunner, em seu contraste entre paradigmático e narrativo. O concreto é prontamente imbuído de sentimento e sentido mais prontamente, talvez, do que qualquer concepção abstrata. Ele nos impele de imediato para o estético, o dramático, o cômico, o simbólico, todo o mundo vasto e profundo da arte e do espírito. Portanto, conceitualmente, os deficientes mentais podem ser inválidos, mas em suas capacidades de apreensão concreta e simbólica podem ser absurdamente iguais ao indivíduo normal. Isso é ciência e também é romance. Ninguém o expressou com mais beleza do que Kierkegaard nas palavras que escreveu em seu leito de morte. Tu, homem simples, escreveu ele, e eu parafraseio ligeiramente. O simbolismo das Escrituras é algo infinitamente elevado, mas não elevado em um sentido que tenha qualquer relação com elevação intelectual ou com as diferenças intelectuais entre homem e homem. Não, ele é para
todos, essa altura infinita, inatingível. Um homem pode ser intelectualmente muito fraco, incapaz de colocar uma chave na fechadura, muito menos de entender as leis do movimento newtoniano, totalmente incapaz de compreender o mundo como conceitos e, no entanto, ser plenamente apto e, de fato, ter talento para entender o mundo com concretude, como símbolos. Esse é o outro lado quase sublime das criaturas singulares, dos talentosos, simplórios, Martin, José e os gêmeos. Contudo, pode-se dizer, eles são extraordinários e atípicos. Por isso, inicio essa última sessão com Rebeca, uma jovem, sem nada de extraordinário, uma deficiente mental, com quem trabalhei 12 anos atrás, e recordo-me dela com carinho.